todas as vezes que estamos calculando uma estrutura de concreto, temos, por obrigação normativa, fazer um cálculo no estado limite de serviço, que é o cálculo da flecha. Isso é um ponto passivo, todos nós sabemos disso. Essa conta, ela existe e ela sempre precisa ser feita, né? Primeira anotação da noite que você tem que ter, que você nunca pode esquecer. Toda estrutura de concreto, você tem que fazer pelo menos 10 análises mínimas. Quais são as 10 análises mínimas que eu tenho que fazer na estrutura de concreto, gente? 6 de estado limite último, 4 de estado limite de serviço. No estado limite último, eu tenho momento fletor em viga, cisalhamento em viga, momento fletor em laje, cisalhamento em laje, cálculo da taxa de pilares, análise do efeito da segunda ordem global ou da instabilidade global, que eu particularmente uso gama Z. 6 análises. Tem as 4 análises de estado limite de serviço, que são deslocamento no topo da edificação, desculpa aí, deslocamento entre pavimentos, deslocamento vertical ou flecha, né, ou deflexão das vigas e das lajes. A gente vai estar falando hoje nesses dois últimos aqui, ou seja, deslocamento vertical da viga e deslocamento vertical da laje, tá? São esses dois pontos aí que importa aqui para nós. Muito bem, por que eu estou falando isso? Porque, só um minutinho. Eu estou falando isso porque, apesar de todos nós termos um jeito de calcular flecha, a grande verdade é que ainda não existe, acredite ou não, ainda não existe um consenso único sobre como a flecha deve ser calculada. Ah, Enson, mas eu calculo estrutura e aqui no nosso escritório a gente sempre tem o mesmo método de cálculo de flechas. Beleza, cada escritório de fato vai ter sua forma de calcular flecha. No entanto, você tem cálculo de flechas pela resistência dos materiais, ou seja, aquele cálculo conservador, né? Simplificado, onde você faz o cálculo lá da equação diferencial ordinária, a equação da linha elástica que você aprendeu lá em resistências 2. E aí você tem aquela equação que gera ali para cada condição de contorno, né? Dada a condição de contorno da viga ali, você tem um cálculo da flecha, pelo menos imediata, e aí normalmente multiplica essa flecha por 2,5 para fazer a consideração da fluência de forma simplificada do concreto no longo prazo. Longo prazo, entenda, 70 meses, e aí você tem um cálculo de flecha ali. Outra forma de calcular flecha é através de um grelha linear, que usa uma teoria parecida, mas que faz o cálculo dos esforços lá, o cálculo da flecha através de um modelo discretizado de grelha, só que considerando as barras de forma linear. E tem o que é o foco da nossa noite, que é o grelha não linear. Primeiro ponto importante para você anotar sobre o grelha não linear, pessoal. O grelha não linear só faz continha para nós de concreto armado. Se eu estiver fazendo uma continha de concreto protendido, não faz sentido considerar o grelha não linear. Por quê? Por que quando eu estou calculando concreto protendido, não faz sentido eu usar grelha não linear? Por uma razão muito, muito simples. Uma das premissas de quando a gente calcula protensão ou faz uma peça protendida é assumir que no estado limite de serviço da combinação frequente não haverá fissura. Ora, a combinação frequente, em termos de carga, ela é muito próxima da combinação quase permanente. Então, eu vou até abrir aqui para vocês, colocar na tela a norma, para você lembrar. Cadê você, norma? Está aqui a norma. Para você lembrar que existe a tabelinha lá do item, acho que 11 da norma. Alguém lembra aí de cabeça? Não é essa tabelinha, é a tabelinha lá de combinações. Mas existe existe a tabelinha lá de combinação de serviço, onde eu tenho a combinação frequente, que você está vendo aqui, a combinação frequente, e tem a combinação quase permanente, que é a combinaçãozinha que eu vou utilizar para fazer o cálculo da flecha. Então, você vê que a combinação quase permanente, ela é muito próxima da combinação frequente. Por que tu está salientando isso, Enzo? Qual é o objetivo?
Qual é o argumento? O ponto, pessoal, é que na hora que eu tenho uma combinação que calcula fissura, abertura de fissura, e eu tenho uma outra que calcula flecha, e as duas têm cargas muito parecidas, eu automaticamente posso assumir que se eu atendi a combinação frequente e não permitir que pelo meu modelo, cuidado com o que eu estou falando, e o que a norma está falando, pelo modelo, não se apaixone demais confundindo o mapa com a cidade. O mapa é o mapa, a cidade é a cidade. O modelo é o modelo, a peça de concreto é a peça de concreto. Mas, do ponto de vista do modelo, quando eu calculo abertura de fissuras na combinação frequente, eu tenho como garantir que também na combinação quase permanente, que é a combinação da flecha, não haverá fissuras. E se não tiver fissura, a rigor, eu posso aproximar aquela peça de concreto de um comportamento elástico linear. Então, se eu estou protendendo a minha estrutura, na hora que eu protendo, eu verifico a abertura de fissuras e eu vejo que não fissurou, porque é uma premissa da proteção. Na hora que você está fazendo o concreto protendido, não deixar fissurar na combinação de serviço. Cuidado, que eu estou falando de combinação de serviço. A peça de concreto protendido, a viga protendida, a laje protendida, terá fissuração? Pode apostar que essa porra vai ter fissuração, sim. Mas lá no estado limite último, no estado limite de serviço, eu, projetista, tenho vergonha na cara e faço como manda o figurino. Peça protendida não fissura no estado limite de serviço. Pô. Se não fissura, então na combinação quase permanente não faz sentido eu considerar fissura no cálculo. Se não fissura, elástico linear, não faz sentido mais eu aplicar não linearidade física na peça, no cálculo da flecha, porque a peça não está fissurada. É puramente um elástico linear. Tanto faz eu fazer grelha linear, como eu fazer um método ali simplificado de resistência materiais 2. Os resultados finais da flecha vão ser muito parecidos. Então, eu delimitei o escopo aqui para você, fui bem gentil, delimitei o escopo aqui da nossa aplicação de grelha não linear. Quando é que eu vou usar o meu método grelha não linear para ver flecha? Quando eu tiver numa estrutura puramente de concreto armado. Concreto protendido está vetado. Concreto protendido é grelha linear. Quem usa TQS é combinação laje pro. Quem está no concreto armado é grelha não linear. Aliás, não é que é. Você pode usar, tá? Eu, particularmente, Enzo, tu faz o quê? Toda estrutura de concreto armado, olho a minha grelha sempre, a minha flecha é sempre no grelha não linear. Hoje, 100% dos meus projetos, hoje que eu digo nos últimos 10 anos, 100% dos meus prédios, das casas, das pontes, do que você imaginar que eu fizer de concreto, se for armado, o cálculo da minha flecha será no grelha não linear. E eu quero defender a bandeira e incentivar a usar o grelha não linear, mas sabendo o que é que você está utilizando, sabendo o que é que você está fazendo. Então, vamos lá. Por que o grelha não linear é um negócio tão bom, é um negócio tão famoso, né, num certo sentido aí, e por que às vezes é uma escuridão para algumas pessoas. Primeiro ponto importante, vou até me permitir aqui colocar um slide aqui na tela, lá da aulinha de viga de transição do IBR. Eu tenho esse prédio eu projetei ele em 2009, foi um dos primeiros prédios que eu fiz, 2009. Esse prédio aqui, se alguém tiver de Belém, não sei se tem alguém de Belém, mas se tiver, você fala aí no chat, que eu estou acompanhando aqui. Esse prédio é o Sports Garden Batista Campos. É um prédio que, salvo engano, ele tem, eu acho que era 122 metros quando a gente fez. A essa altura do campeonato ele está com menos, né? Deve estar 121,999. Mas quando eu calculei ele tinha 122 metros lá em 2009. Muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque pensa aqui comigo, ó. Todas as vezes que a gente analisa uma estrutura, um prédio a nível global, ou mesmo uma estrutura a nível local, a gente sempre tem a mania, pessoal, de avaliar o pórtico, a laje, a viga, como se o carregamento, como se a estrutura já existisse assim numa fração de segundo.
Vou calcular o pórtico. Tá aqui o pórtico, tá aqui todas as cargas. Puf, calculei. Vou ver a flecha da minha viga. Pega 100% do peso próprio, 100% da alvenaria, 100% do pave mais heavy, um percentual da carga acidental, joga lá na viga e calcula a flecha. Mas a carga, ela não entra assim, né? A grande verdade é que a carga não entra assim. Se você pensar aqui, tela preta aqui para nós, ó. Se você pensar, aliás, nem tela preta não, vamos lá no TQS. Se você pensar aqui, ó, num pavimento tipo desse, tá? Tô aqui com um pavimento tipo de um prédio em laje lisa. Um pavimento como esse, gente, ele não vai receber carga de bate-pronto lá na hora que você está fazendo a sua continha de flecha. Então, ó, um prédio como esse, o que naturalmente vai acontecer? Né? Eu vou até botar aqui o 3D para você entender. Eu tenho aqui o 3D dele, pronto, aqui o 3D do cidadão. Vamos imaginar que o cara está confeccionando essa penúltima laje. Ó. Ele está aqui na penúltima laje. Na hora que ele está lá na penúltima laje, deixa eu até fazer assim para melhorar a visibilidade. Na hora que ele está fazendo a... Caralho, meu irmão. Cadê a porra do modelo? Na hora que ele está fazendo aqui a última laje, ele escorou essa última laje, né? Escorou aqui embaixo também, porque tem lá, inclusive, mais aqui embaixo ainda, porque vai ter as reescoras. Mas ele escorou todo mundo aqui. E aí ele botou a armadura, botou assoalho, botou a armadura, concretou. Na hora que ele concretou isso aqui, obviamente que ele jogou concreto aqui, vai ter uma camadinha de concreto aqui e tal. Só está atuando o peso próprio. Não tem mais nenhuma outra carga. E outra, só está atuando o peso próprio com um vão que não é o vão real da estrutura. O vão real da estrutura, o pilar está aqui e o outro pilar vai estar bem aqui assim, ó. No entanto, eu vou ter escoras no meio do caminho aí para encurtar o vão. Quem aqui sabe, trabalha com projeto, já foi visitar a obra em concretagem, já viu que a gente tem escoras ali normalmente distantes uma da outra, da ordem de 1,5 m, 2 metros, né? Mais 1,80 m, é mais ou menos a distância de uma escora para outra. Então, se eu tenho um vão de estrutura de 7 metros e estou utilizando escoras a cada 1,80 m em média, obviamente a minha estrutura está trabalhando com um vão muito menor. Entrou um percentual do peso próprio, o peso próprio está lá, mas ele está completamente escorado. Dali a pouco, se tira uma linha de escora, deixando só as linhas de reescora, se tira uma linha de escora, deixando só as linhas de reescora. E aí o vão aumenta ainda só com peso próprio. Passa-se um tempo, todas as escoras e reescoras são removidas, e aí agora sim eu estou com peso próprio da laje 100% trabalhando no vão. Beleza, chegou um momento que o cidadão vai lá fazer a alvenaria. E aí ele sobe aqui a alvenaria, bota aqui a parede dele e tal, em cima da nossa laje, tem lá a alvenaria para dar e vender. Beleza, botou a alvenaria. Depois que ele termina a alvenaria, aí entrou a carga de alvenaria. Agora eu tenho peso próprio e alvenaria. Depois que ele termina a carga de alvenaria, ele vai agora colocar pavimentação e revestimento. E aí ele faz um pavimento, uma pavimentação e um revestimento aqui. Bota lá o piso cerâmico, como é aquele que está na moda agora? O porcelanato, né? E aí faz lá o acabamento. Às vezes tem a impermeabilização, 150, 300 quilos por metro quadrado. Mas mesmo assim, gente, a carga de pavimentação de revestimento não é que hoje é quarta-feira, 7h50, e a 7h51 já está lá. Toda a proteção mecânica, toda a pavimentação e todo o porcelanato. Não é assim. O cara vai fazer a proteção mecânica, o cara bota lá uma camada de regularização, faz a pavimentação, dali a 15 dias, 20 dias, 25 dias, um mês, é que ele vai botar o porcelanato. Ou seja, pessoal, você está vendo que a carga ela vai entrando paulatinamente. Ela não entra de uma vez. E isso é importante na estimativa de flecha, é importante pra caralho, meu irmão. Muito importante. Por que que é? Ora bolas, na hora que eu boto a alvenaria em cima da minha laje, que teve deflexão por conta do peso próprio, a flecha imediata e a flecha que aconteceu por deformação lenta ali ao longo de 1, 2, 3, 4, 5 meses, que agora é que vem a alvenaria, essa flecha que vai dar pela carga da alvenaria já é compensada uma parte dela no peso próprio. Em outras palavras, quando eu boto a minha alvenaria sobre a laje,
eu jogo a minha alvenaria numa laje que já deformou. Então, não é que a flecha inteira vem com a carga inteira. Na hora que eu posiciono a alvenaria, aquela laje já deformou pelo peso próprio. Aí ela deforma um pouco mais. Quando eu vou colocar a pavimentação, eu já coloco a carga da pavimentação e a pavimentação em si, ela é assentada sobre uma laje que já deformou pelo peso próprio e já deformou pela presença da alvenaria. Muito bem. Quando eu coloco meu revestimento lá de porcelanato, essa carga do peso próprio do revestimento de porcelanato causa uma flecha, só que já é em cima, já é assentado em cima de uma laje que deformou pelo peso próprio, que deformou pela alvenaria e que deformou pela pavimentação. Quando o Marcos Vinícius, Márcio dos Santos, João Vitor, o Sebastião, não sei, o Agney, não sei, ou o Márcio lá, quando esses camaradas compram apartamento lá no Sports Garden Batista Campos, eles vão entrar lá, receber o apartamento, 2 anos depois da concretagem. Quando ele bota o sofá dele, a mesa dele, a cadeira dele, a esposa dele, ou o marido dela, ou, sei lá, o quadro, né? Todo o acabamento lá que ele vai fazer, de mobília, de gente e tal, essa carga adicional acidental, que vai também causar uma flecha, vai entrar numa laje ou numa viga que já foi defletida por anos, muitas vezes por anos, ok? Enson, a aula não era de grelha linear? O que é que tu está explicando de construção? Eu estou lhe explicando isso porque agora você vai entender um fundamento muito importante do grelha não linear. O grelha não linear, gente, ele é dividido, ele é calculado, a flecha é estimada em steps. Se a gente vier aqui, ó, no critério de grelhas, e eu mostrar para você o critério de grelha não linear, você vai ver que este critério, lá no grelha não linear, tem bem aqui, ó, análise. Número total de incrementos de carga. Esse número total de incrementos de cargas é você, projetista, quem diz. Há muitos anos atrás, o default do TQS era 10. Depois passou para 12. Eu conheço gente que, na minha opinião, desnecessariamente utiliza 18. Eu acho um absurdo 18. 12, 14 é um número que eu acho bom, tá? Eu acho ali um número legal. 12 a 14 eu acho bom. Não vai fazer tanta diferença. O que são esses steps? Primeiro, vamos aqui no cálculo da estimativa da fluência. Quando você vem para cá, ó, tem um novo critério aqui das parcelas da carga. E você está vendo que na carga permanente imediata você tem 5 steps. Na carga permanente restante, mais 5 steps. E na carga acidental, 2 steps. Se você somar tudo, vai dar exatamente 12 steps, que é o número de steps que inicialmente eu projetei. Beleza. O que isso quer dizer isso? Isso quer dizer que o grelha não linear vai fazer uma continha da estimativa da flecha do seguinte modo. No primeiro instante, ele vai pegar o primeiro step. São 12 steps. Tá aqui todos eles para você, ó. 1, 2, 3, 4, tá 10, 11, 12. Então, o que é que o algoritmo vai fazer? Ele vai pegar o primeiro step de 5 da carga permanente. Ou seja, ele vai pegar 20% da carga de peso próprio, basicamente. Podemos ilustrar assim. 20% da carga de peso. Então, aqui, ó, é 20% de PP. Ele pega 20% do peso próprio, joga na sua laje, na sua viga, e faz o cálculo da flecha com aquela carguinha. Aí ele vai ver que deformou milímetros. Uma besteirinha. Agora ele vai para o próximo step, o step 2. No step 2, ele joga agora mais 20%, então ele está agora com 40%. Simulando ali o equivalente da laje foi concretada, está escorada. O peso próprio está atuando, mas como o vamos está tudo, é como se ele não estivesse atuando inteiro. Aí ele vai novamente, calcula na combinação frequente, calcula se fissura e depois estima a flecha. Se fissurou, ele dá uma redução, uma capada na inércia através da relação momento-curvatura.
Da inércia não, desculpa, da rigidez. Se não fissurou, ele vai para o próximo step, calcula a flecha com a rigidez inteira da peça e vai para o terceiro step. No terceiro step, é mais 20% de PP. Então, agora ele está com 60% de PP. E aí ele vai, 60, 80, aí chega no ponto 5 aqui, ele agora está 100% do PP. Aí ele fissurou, faz análise com 100% de peso próprio. Fissurou, sei lá, 400 quilos por metro quadrado. Fissura? Não, não tem fissura. Não tem fissura, considere a rigidez inteira lá na relação momento-curvatura, calcula a flecha com 100% do peso próprio. E aí vai para o próximo passo, sempre simulando parcelas da carga entrando, como se fosse a simulação de como de fato é construído. Faz o cálculo faz o cálculo da combinação frequente, vê se fissurou. Fissurou? Não, não fissurou. Considera a rigidez da relação momento-curvatura, né, para não linearidade física, se não fissurou, considera, a rigidez inteira, estima a flecha naquele step. Depois vai para o step 6. Aí aqui é 100% de PP mais 20% da carga permanente restante. Quem é que falta? Alvenaria e pavimentação e revestimento. Aí depois, 100% de peso próprio, mais 40%. 100% de peso próprio, mais 60%. 100% de peso... Até chegar 100% do peso próprio, 100% da alvenaria e da pavimentação e revestimento. Fissurou? Fissurou. A combinação frequente diz que agora teve aqui umas barras que fissuraram. Nessas barras que fissuraram localmente, a rigidez da barra vai sofrer um redutor. De quanto é esse redutor? Não é a equação de Branson, que aqui a gente está no grelha não linear. Lá no linear, lá na resistência de materiais, você usa a equação de Branson. Aqui não, parceiro. Aqui a não linearidade física é calculada. Ela é não aproximada. E como é que é o cálculo dessa não linearidade física? Através da relação momento-curvatura. Só que aí tem um grande problema, que eu vou já lhe explicar o problema da equação momento-curvatura. Deixa eu só terminar o raciocínio dos steps. Chegou lá, agora joga a carga 100% peso próprio, 100% alvenaria e pavimentação e revestimento, mais 50% da carga acidental, majorada, multiplicada pelo PC2. E depois, step 12, aí pega 100% do peso próprio, 100% alvenaria e revestimento, mais 100% da carga acidental multiplicada pelo PC2 normativo, certo? Pronto, aí eu tenho o último step, o 12. Eu fui simulando como a construção é feita e chego no valor lá da minha flecha. Qual é uma das grandes vantagens, gente? Uma das grandiosas vantagens do grelha não linear é que você vai considerar a fissura somente no instante que ela de fato acontece. Então, eu posso ter uma peça que fissura já no peso próprio, 100% do peso próprio, step 5. Se ela fissurou aqui, no 6, no 7, no 8 e tal, vai sofrer muito mais, porque ela vai defletir muito mais, porque ela vai perder muito mais rigidez, porque à medida que eu for carregando, as fissuras só abrem, novas fissuras vão surgindo, e aí isso fica mais agredido. No entanto, se eu tiver uma peça que, por exemplo, ela só fissura lá no step 11, então a flecha do step 1 ao step 11 vai ser com rigidez cheia. Somente no step 11 é que eu vou passar a ter a consideração da redução da não linearidade física. E, por consequência, a redução da rigidez. Então, somente no step 11 e 12 é que eu teria essa consideração desse incremento na flecha por conta de perder rigidez, por conta da não linearidade física gerada pela fissuração. Eu não tenho no grelha não linear, pessoal, um multiplicador cabalístico de 2,5 que pega a flecha total da carga total e multiplica por 2,5, independente de onde a fissura aconteceu. Porque como é que a flecha é estimada no método linear? Eu faço a conta do meu momento de fissuração e eu faço a conta do meu momento de serviço. Se o meu momento de serviço for maior do que o meu momento de limite de fissuração, estádio 1 para 2, então eu considero que a peça está fissurada, meto o Branson lá, minoro lá a rigidez e calculo a flecha com a rigidez minorada, né? Mas eu não tenho a exata posição, o exato instante em que essa
fissura aconteceu. No grelha não linear, sim, eu tenho. Não se apaixone demais também pelo método, porque ele, apesar de ter essas firulas, ele não é o método perfeito, mas é, na minha humilde opinião, o melhor método que nós temos hoje para estimar flecha em estrutura de concreto armado, para mim, disparado e negociável. Eu gosto muito do grelha não linear, sobretudo eu gosto muito como está modelado o grelha não linear do TQS. Um grande problema, uma grande desvantagem, é lento pacas, né? Não é nem que é lento, demora. Porque pensa bem comigo, ó. Tu tem uma malha desse tamanho aqui, dessa que tá na tela. Uma malha dessa daqui tem dezenas, centenas de nós. Milhares de graus de liberdade. Imagina lá no método da rigidez direta, no cálculo de deslocamento, no método de deslocamentos, tu tá resolvendo essas matrizes de rigidez aqui. Só que tu não resolve uma vez, como no grelha linear. Tu vai resolver para cada step. Cada step você vai atualizando. Então, cada step desse é uma conta no pavimento inteiro. E, pasmem, é uma conta para combinação frequente e uma conta para combinação quase permanente. Então, demora. Mas quando eu digo demora, por exemplo, nesse meu PC aqui, que é um PC gamer, i7, 4.9 GB, 16 de RAM, um pavimento que nem esse que você está vendo na tela, ele processa em 15 minutos. É um tempo bom? Eu acho um tempo bom. Eu acho muito tempo. 15 minutos é muito tempo. Mas você vê que é um tempo que você bota aqui para processar, vai ali fazer um xixizinho, toma um cafezinho, né? Um azinho na cara, vê se o sol já se pôs, quando voltou tá processado. Então não é nem um fim de mundo, tá? Mas eu ainda acho se tiver um pavimento muito, muito, muito grande, pode demorar bastante, 40 minutos, meia hora, só para você rodar o grelha não linear, porque é muita conta que é feita, tá? Mas tirando isso, é muito bom o método, cara. Muito bom mesmo, tá? Bom, vamos lá dizer uma coisa importante para vocês entenderem um raciocínio aqui extremamente relevante. Gente, na hora que eu estou lá calculando a rigidez de forma não aproximada, eu vou aqui na norma, lá no item 15, tem a equação da relação momento-curvatura. Está aqui ela. Nossa famigerada equação da relação momento-curvatura. Então, eu tenho aqui, ó, o valor do momento na minha peça, o valor da curvatura que esse momento faz, né? Porque se você pegar aí, na hora que está aqui reto, na hora que dá o momentinho, isso aqui faz uma curvatura, né? Inclusive, a gente usa essa teoria do momento curvatura para fazer a estimativa lá da equação diferencial ordinária de ordem 2, que se relaciona a curvatura com o momento lá em resistência materiais. E lá em resistência materiais, você talvez não lembre, que talvez para alguns de vocês faça alguma década, né? Algumas décadas. Talvez você não lembre mais, porque, né, na época você era meninão. Eu, por exemplo, estudei resistência materiais 2, a minha cadeira foi em 2007. Daqui a pouco faz 20 anos, pô, que eu estudei resistência materiais 2. Tudo bem que hoje eu sou professor de resistência materiais 2 na Faculdade de Engenharia Civil, mas é isso, né? O ponto é esse. E aí tem um grande porém aqui. Quando você tem a curva, essa curva aqui, lá da rigidez, ela vai depender da armadura. Na verdade, a relação do momento curvatura, é melhor a gente dizer que depende da linha neutra, porque de fato depende da linha neutra. Só que numa estrutura como as nossas de concreto, a linha neutra, cara, num material heterogêneo concreto armado, né? A linha neutra, ela depende da armadura. Aí, olha só, eu preciso do momento para calcular a armadura, mas eu preciso da armadura para saber qual é a posição da linha neutra, e eu preciso da linha neutra para saber qual é a relação momento-curvatura. É o que eu sempre chamo da teoria do mito, da teoria ovo e a galinha do concreto armado. Né? Porque eu preciso da armadura para calcular a linha neutra para achar a minha rigidez. Mas eu preciso da minha relação momento-curvatura para ter a armadura. Então, não tenho como. Não é uma flexão simples que eu chego lá, calcular a armadura, tem um momentinho, acho a armadura e acabou. É um processo iterativo. Ele é não linear agora. Sendo não linear, a posiçãozinha aqui em que essa reta ocupa, ela vai variar dependendo do valor do momento. E na hora que ela depende do valor do momento, depende também, gente, a minha rigidez, porque pode ser essa azul, pode ser essa rigidez verde, pode ser essa rigidez vermelha e pode ser, sei lá, essa rigidez preta. Todos valores de rigidez diferentes. No entanto, para eu saber qual é a rigidez real, né,
ou em outras palavras, para eu saber o real efeito da não linearidade física e eu ter essa relação momento-curvatura, eu preciso saber em qual profundidade está a linha neutra. Porque, por exemplo, imagina que eu tenho aqui uma viga que defletiu, né? Que defletiu. E aí eu tenho uma situação que a linha neutra pode estar aqui em cima e a linha neutra pode estar lá embaixo. A depender de onde está, o meu raio aqui, ó, ele vai mudar. Certo? O desenho tá meio tosco, mas você entendeu a lógica. Dependendo de onde a linha neutra tá, o meu raio de curvatura, né? Por isso que chama momento de curvatura, ele vai ser alterado. Só que o tanto que ela deflete aqui tem muito a ver com a quantidade de armadura. Só que eu não tenho armadura ainda. Eu não tenho uma coisa. É o ovo ou a galinha, né? Eu preciso da galinha para pôr o ovo, mas para ter o ovo eu preciso da galinha, a galinha vem do ovo e por aí vai. Bom, a gente, de fato, não tem ainda realmente a armadura. Então, você tem que estimar. Você tem que estimar. Eu não detalhei ainda, a viga não está detalhada. Quando eu tenho já o projeto sendo entregue, que aí a viga já foi detalhada, a laje já foi detalhada no estado limite último, beleza, parabéns, show de bola. Aí eu tenho a armadura. Só que numa primeira análise, eu não tenho a armadura ainda, pô. Eu nem sei se a laje passa. Eu nem olhei a flecha para ir armar. Eu tô querendo a flecha para saber se a laje está supimpa, para aí sim eu cair matando no executivo. Não é assim que se faz? Anteprojeto, né? Estudo, anteprojeto, pré-executivo, executivo. Em todas essas etapas eu estou analisando flecha, mas eu só vou armar efetivamente no projeto executivo. Então, você entende que a presença da armadura altera o estado de fissuração da peça. O estado de fissuração da peça afeta a não linearidade física. A não linearidade física afeta a rigidez final. A rigidez final afeta a flecha. Cara, é pra você estar, me desculpe o termo, é pra você estar gozando de alegria ouvindo um raciocínio desse. Porque é do caralho isso aqui. Né? É você entender exatamente como as coisas se conectam. É muito massa, cara. Porra, eu quero ter um método mais robusto de estimativa de flecha que faça a consideração do instante exato da carga para a consideração da hora que fissurou e que gera a não linearidade física, e eu quero usar a não linearidade física de forma não aproximada, porque eu quero um cálculo pauleira, confiável. Beleza, eu sei quando vai fissurar, só que na hora que fissurou, eu agora tenho que considerar a não linearidade física. Eu vou considerar de forma não aproximada, fazendo a conta pela relação momento-curvatura da minha peça de concreto. Só que eu preciso da armadura, e eu não tenho a armadura ainda, porque eu não cheguei lá no detalhamento. Muito bem. Como é que a gente resolve essa parada? Aí vamos lá, ó. Na hora que eu processei aqui, grelha não linear, então eu vim aqui, ó, no TQS grelhas, esforços, grelha não linear. Lembrando que para você usar isso, você precisa estar com o prédio processado, eu já processei. Olha só que coisa interessantíssima, ó. Olha, isso aqui é massa. Isso aqui é você entender por que o programa é do jeito que é. E não, meu irmão, deixar o programa cagar na sua cabeça porque você não está entendendo por que essa caixinha abriu. Agora você entendeu, pô. Você pode até não ser aluno do IBE, mas agora você entendeu essa bagaça. Por que na hora que eu mando esse malandro do TQS calcular a flecha pelo grelhão linear, ele abre essa caixinha de diálogo com 4 opções para mim? Por que esse vagabundo não processa logo as minhas flechas e me diz o valor? Porque ele precisa saber como é que você quer calcular a flecha, patrão. Por quê? Ele sabe, quem programou isso aqui não é bobo, não. O cara que programou isso aqui, ele sabe que ele precisa da armadura. Agora você está vacinado. Precisa da armadura para calcular a linha neutra, para calcular a relação momento-curvatura, para eu ter a tangente do ângulo e saber qual é a rigidez real. Real que eu digo de modelo. Show! 4 opções. Opção número 1. Opção número 1, Marcos. Viu, Ivan? Ô, Felipe. Felipe Carradori tá aí. Não foi pro Muay Thai hoje. Tá lutando menos. Tá lutando só com a mente hoje aqui na live, né, Felipe? Felipe aí tenha medo dele, viu? Porque ele dá um chute, ele te parte no meio. Ele é a razão de andar nas estruturas de concreto, as estruturas de concreto fissurar. Ele é o cara que treina chutando coluna de concreto. Mas o Filipão tá lá, e aí ele diz assim, ó, ponto 1, não sei qual é a minha armadura ainda. Não vou detalhar essa bagaça, sei nem se o projeto vai ser meu mesmo, tô ainda na fase de anteprojeto, tenho nada. Vou pedir para o TQS calcular a armadura, ele mesmo fazendo um pré-processamento elástico linear. Então ele processa lá os esforços, pega os esforços de estado limite último, calcula uma armadurazinha lá por área,
bota lá uma armadura por área e é essa armadura que ele vai considerar no cálculo lá da linha neutra para usar a relação momento-curvatura. Pode ser que o nosso coleguinha armou a laje, está com a laje armada, a opção 2, mas ainda não armou as vigas. Então ele está com laje armada, não armou viga. Aí ele diz, não, quer saber? Na laje já está aqui, já fiz as faixas, já está tudo detalhado, vou ver a flecha com a armadura que eu detalhei na laje. E aí a viga, como eu não armei ainda, vou deixar o programa fazer o cálculo. E pode ser o contrário. Pode ser que ele detalhou a viga, mas ainda não detalhou a laje. Então o TQS usa a armadura que está detalhada no vigas, mas ele mesmo calcula e estima a armadura no laje. E, obviamente, tem a quarta opção, que é a opção da sua versão de projeto executivo, que você já detalhou suas armaduras, já detalhou sua viga, e o que você quer agora é verificar se realmente a flecha final vai te dar o valor que lá atrás, no anteprojeto, no pré-executivo, tu calculou pelo item 1. Enson, e dá diferença mesmo? Porque no final das contas, não é tudo o TQS calculando na armadura? Mas dá diferença sim. Por que vai dar diferença? Por inúmeras razões. Uma delas é que na hora que você faz seu detalhamento, é natural do engenheiro, às vezes, igualar armaduras, né? Tava ali, ferro de 8 cada 17, aí você não gosta cada 17, você gosta cada 14, porque soa bonito. Ferro de 8 cada 14, né? Cada 14. Aí você bota ferro de 8 cada 14, você aumentou o AS. O TQS, a viga foi lá, deu 3 barras de 16, 5 barras de 16. Aí você não gosta de 5 barras de 16. Você troca por 4 barras de 20, porque você não quer ferro em 3 camadas. Pode ser. Todos nós aqui que trabalhamos com projetos, sabemos que corriqueiramente nós trocamos, alteramos as armaduras e normalmente para mais do que foi calculado previamente. Isso é batido, né? Todos nós sabemos. Vai dar diferente também, sabe por quê? Porque às vezes você tem um pico de grelha que na hora que ele gerou a armadura, deu uma armadura tão gigante que ele armou com um ferro arbitrário de 50. Aí tá torado lá de armadura. E aí não vai fissurar, porque se tá torado de armadura, ou ele botou lá 30 centímetros quadrados de armadura por metro, essa bagaça virou uma estrutura metálica. Ela não vai fissurar nunca, né? Porque ela vai aguentar a tração infinita. Ok? Enfim, você entendeu a lógica. Mas qual a maior razão dessas 4 alternativas? O lance, gente, é que a depender da quantidade de armadura que eu estou utilizando, o comportamento da rigidez é alterado, uma vez que a não linearidade física é alterada. E aí eu fui brother, né, gentil o suficiente, para já ter calculado aqui para você o mesmo pavimento, ó, tá aqui o mesmo pavimento, vou até abrir ele aqui para você, é a mesma laje lisa. Esse prédio, como tudo que a gente faz, é um prédio real, tá? É um prédio que foi feito em Brasília. Na verdade, são 3, é o bloco A, B e C, esse aqui é o B. Você tá vendo aí, ó, tem carga de alvenaria, tudo como manda o figurino, lajezinha com carga real de projeto mesmo, ó, 150 de pavo mais heavy, 150 de carga acidental, as cargas de alvenaria aqui todas postas corretamente, prédiozinho simétrico, legal e tal. Peguei os 2 pavimentos, ó, o tipo 2 e o tipo. Você tá vendo que é rigoroso, você nem percebe, né? Ó, é rigorosamente, tá alterando, tá? Ó, e é rigorosamente o mesmo pavimento com as mesmas cargas. Rodeio grelha linear, não linear dos 2. Grelha não linear dos 2. No pavimento tipo, eu rodei na opção 1. Ou seja, ele fazendo o cálculo lá do AS pelo um processo interno dele elástico. No pavimento 2, não. No pavimento 2, eu fui lá e gerei as armaduras aqui, ó. Não editei, tá? Editei muito pouco. Até abrir aqui para você, ó. Editei lá as faixas no negativo, né? Para não ficar extremamente solto. E no positivo eu não editei nada. Só gerei as faixas e, por consequência, gerei as armaduras das lajes, né? Como é laje lisa, a influência da viga aqui faz-me rir, né? Laje toda lisa. Bom, se a gente olhar agora o grelha não linear, o que vai acontecer? Me digam aí o que vocês acham que acontece. Vocês acham que a flecha calculada, quando o TQS estima a armadura, é maior ou menor do que a flecha quando eu calculo editando a armadura? O que vocês acham? Lembrando que aqui a rigor eu não editei, né? Eu só gerei as armaduras lá, fui lá explodir as armaduras. Vou abrir agora aqui no outro pavimento, o mesmo grelha não linear.
Aqui, ó. Show de bola. Então, na sua esquerda, ó, já teve gente aqui dizendo que acha que a flecha é menor, né? Beleza. Na sua esquerda está o grelha não linear, onde a gente não editou a armadura. Na sua direita está, onde eu estou aqui em cima, né? Aqui logo abaixo de mim, ó, está o grelha não linear com as faixas explodidas e as armaduras minimamente charadas, tá? Primeira coisa que eu quero que você note é que você está vendo as barras do grelha predominantemente brancas. No entanto, você está vendo aqui uns contornos vermelhinhos, ó. Enson, o que são esses contornos vermelhinhos? Esses contornos vermelhos, e obviamente não muda de um para o outro, ó, né? Assim, a mudança é muito pontual, ó. Tem uma mudançazinha ou outra por conta da armadura, né? Ó, aqui você vê que 3 barrinhas aqui fissuraram. Aqui só uma barra fissurou, né? De bate pronto você já vai matar a charada, porque se esse daqui tá fissurando mais, é óbvio que ele vai ter uma flecha maior, né? Esse aqui tá fissurando menos, vai ter uma flecha menor, tá bom? Mas esses contornos vermelhos são partes da estrutura que fissuraram. Aqui eu não sei o exato instante que ela fissurou, qual foi o step, tem como ver aqui, eu posso mostrar para você, mas eu só sei que isso aqui foi o que fissurou. Em que momento, em que instante isso fissurou, a gente pode identificar já já. Bom, vou ligar agora aqui a flecha total, só um minuto, tem que mudar a combinação. Ó, curiosidade, ó, na hora que eu olho as combinações do grelha não linear, só tenho duas, ó. A combinação frequente, estado limite de serviço, combinação frequente, estado limite de serviço, combinação permanente. Ok. Aqui também, ó, combinação quase permanente e as flechas. Vou pegar, ó, você vê que o mapa de calor dos dois é idêntico, né? Idêntico. Vamos ver aqui os valores das flechas, ó. Vamos ver aqui os valores da flecha no mesmo lugar. Então, você tá vendo aí, ó, que nesse daqui de cima, deixa eu botar para cá, nós temos flechas aqui de 1,23, 1,32, 1,35, enquanto nesse da direita, nós estamos com flechas máximas da ordem de 1,48, né? Mais para cima aqui, ó, 1,44 e aqui 1,36, 35. Em outras palavras, gente, o que eu estou querendo dizer para você é que você está vendo que o pavimento da direita ele tem flechas maiores. Essa é uma tendência, Enzo? Normalmente sim. Normalmente, quando você edita uma laje, tende a sua flecha final ficar com flechas ligeiramente maiores do que quando você roda no caso 1, deixando o TQS estimar a faixa lá por metro, tá? É uma tendência. É sempre assim? Não, porque depende da quantidade de armadura quando você editou mesmo, que você vai colocar lá. Mas se você só pega lá o TQS Lages, explode todo mundo, manda gerar armadura e calcula o grelha não linear, a flecha nesse pavimento vai dar ligeiramente maior do que a flecha se você mandar o TQS calcular tudo sozinho. Qual é a minha dica para você? Mesmo na fase de anteprojeto, mesmo na fase pré-executiva, quando você processou o prédio, explode as faixas, entra lá no TQS Lages, explode as faixas positivas, explode as faixas negativas, gera as armaduras e manda o TQS calcular a flecha utilizando a armadura que você gerou, tá? É muito mais interessante porque já deve ser uma flecha mais próxima do que a do final. Tudo bem, gente, que isso não é tão perigoso, porque você está vendo, ó, que eu saio de 1,48 para ali 1,36. Então é diferente? Mas é 0,1, 0,2 e normalmente é isso que dá mesmo. Dificilmente, gente. Você está vendo aqui uma live com um cara que, modéstia à parte, já fez quase 600 prédios. Eu rodei grelha não linear provavelmente nos meus últimos 300 prédios. A diferença não é gigantesca. Você não vai ter assim, a flecha é 1 centímetro e no outro é 1,9. O que você vai ter é a flecha no grelha não linear com o cálculo da armadura automática. Deu, sei lá, 1,5 e o outro vai dar 1,7. Quando muito, 1,8. Mas não vai dobrar, não vai aumentar 70%, tá? Mas dá diferente. Realmente dá diferente. E se eu comparar a minha grelha não linear agora com a grelha linear, Enson? O que é que tende a acontecer se eu calcular esses dois modelos? Aí, normalmente, tá? Normalmente,
a flecha do grelha linear tende a ser maior. Deixa eu só botar aqui na combinação idêntica, que é a combinação quase permanente com aqui. Pronto. Se eu for pegar lá, ó, é maior. Aí é generosamente maior. 1,91, 1,92 contra 1,48. Você vê que já deu ali 20, 30% de diferença. O grelha linear realmente tende a ser maior? Tende. Quase sempre. Na minha vida inteira, eu não lembro de um dia que o grelha linear foi menor que o grelha não linear. Por uma razão muito simples, pessoal. Se você está considerando o instante exato da flecha, da fissura, necessariamente só vai sofrer redução de rigidez daquele step para frente. Daquele step para trás é rigidez cheia. E daquele step para frente, a flecha já é calculada considerando o que aconteceu, como diz o Matuto, para trásmente, né? Para trás. Então, a flecha de trás aqui, até a fissura, é a flecha que deu aqui. Daqui para frente é que você reduz a inércia. No grelha linear isso não acontece. Você vai multiplicar lá pelo 2,5 e acabou. É isso, né? Tanto que vem aqui o coeficientezinho, ó, 2,5. Não muda. Acabou. Todo mundo, carregamento total lá e sapeca 2,5. E é isso que vai acontecer, tá? É exatamente esse cálculo que é feito quando você está lá fazendo suas análises de grelha linear ou grelha não linear, tá bom? Então, toda essa continha é importante você fazer, é importante você ter clareza. E aí, a grande pergunta que todo mundo faz, né? Qual é o certo? Qual é o errado? Para onde é que eu vou? Eu atiro para onde? Aí eu vou incorporar aqui uma das maiores filósofas brasileiras, que dizia assim: o certo, não existe o certo e não existe errado. O certo é o errado e o errado é o certo. É todo mundo certo. O que é que eu quero lhe dizer com isso aí, né? Que se você olhar a flecha por aqui, ó, grelha linear, ok, tá certo, é isso. Se você olhar pelo grelha não linear, ok, também, é isso. Se você é uma pessoa que trabalha com ATP e o cidadão mandou para você o modelo lá dele, e você olha as flechas dele no grelha linear e você condena o projeto dele, aí ele vai dizer assim: não, irmão, aqui a gente só passeia no grelha não linear. Aqui, grelha linear não tem vez. Não entra na nossa continha. Entendeu? É que nem a alvenaria estrutural aqui no IBE. Não entra. Nada contra. Gosto dela. Aqui não entra. Né? Aqui a gente é do concreto, parceiro. Agora, concreto é aqui. Grelha linear é aqui. Mas você pode olhar a flecha no grelha linear? Pode. Sou amigo pessoal de vários projetistas que usam grelha linear. Até hoje a nossa amizade se mantém. Até hoje nós somos amigos. Eles continuam usando grelha linear. Eu continuo utilizando grelha não linear. E tá tudo bem. Eu já fiz ATP de projetos deles. Eles já fizeram ATPs dos meus projetos. E os dois aceitam os dois lances. Não tem problema. Só que você tem que saber o que você está fazendo. Você quer ser um pouquinho mais conservador, cresceu ali no grelha linear? Beleza. Você quer utilizar um modelo mais sofisticado, dosar lá o seu grelha não linear? Beleza também. Só saiba o que você está fazendo. Porque na hora que você está no grelha linear, a armadura influi, um pico de grelha é importantíssimo. Eu tive recentemente um engenheiro nosso foi detalhar um projeto, detalhou o projeto, foi mandar as formas, desculpa, né? Detalhamento de forma, não de armadura. Na hora que eu bati o olho na laje, a voz da experiência grita dentro da minha cabeça e diz: meu irmão, essa laje deve estar descendo com tudo. Laje de 20 centímetros, com a piscina, a carga de água em cima, vão de 7,80 e tá passando na flecha essa bagaça, mas nem lascando que tá. Aí lá vai, vamos ver o grelha não linear do cidadão. Realmente, flecha 0,97 centímetros, tá passando. Aí quando você vai ver as armaduras que foi rodado o grelha não linear, no item 1. Na hora que você explode a armadura, é que você vê que tem uma faixa ali que tá com a armadura cavalar para um ponto de um pico de um grelha. Aí na hora que você manda o cara olhar lá o negócio e você ajeita o pico, a armadura sai de 40 centímetros quadrados por metro para 4 centímetros quadrados por metro. Aí, meu amigo, o negócio fissura com tudo, cai com tudo, a faixa de 0,97 vai para 2,5. Aí, obviamente, não tá passando. E eu não estou inventando história não, tá, gente? Isso aí já aconteceu mais de uma vez. Então, assim,
Quer usar o grelha não linear? Use. Faça que nem o Enzo. O Enzo usa, eu vou usar também. Só saiba o que você está fazendo. Volte aqui depois, reassiste essa aula, pega lá todos os conceitos, assiste na velocidade 2, pega todos os conceitos e aplique aí para sua vida. Tem 300 prédios aí feitos de concreto armado de grelha não linear que prova que dá certo. Você só tem que saber o que você está fazendo. Eu gosto muito dessa forma de estimar flechas, porque eu acho muito mais condizente com a realidade. Mas é como eu lhe disse, na minha cabeça, os dois estão corretos. Os dois, né, servem, tá? Esse é o grande ponto aí. Era isso que eu queria falar para vocês de grelha não linear. Vou abrir aí para perguntas. Deve ter perguntas aí. O Igor tá aí, Igor? Igor disse que ia dar uma saidinha. Igão, tá aí, Igão? Se tiver, tá com o microfone desligado. Acho que não, né? Bom, deixa eu ver aqui as perguntas que a gente tem. Por que nas lajes, o Augusto tá falando assim, ó, boa pergunta. Por que nas lajes em que já foi processadas as armaduras, a flecha é maior? Porque na hora que você faz o cálculo só explodindo as faixas, cada faixazinha, Augusto, vai ficar com o cálculo da sua armação. Vou até lhe mostrar isso aqui para você entender, ó. Essa pergunta realmente é muito pertinente. Se eu for lá no TQS Lages, Augustão, ó, o que eu estou lhe dizendo é o seguinte, vou pegar aqui o momento positivo, que é ainda mais fácil de você visualizar, ó. Eu entro aqui, Augusto, ó, tá dando, aqui tá muito parecido, né? Ó, mas você vê, ó, tá 363, 365, ó, com um AS de 6,22 e aqui embaixo já tá com AS de 5,80. Se eu tô mandando o TQS calcular cada barrinha, então o 6,80 ele vai pegar só naquela barrinha do grelha. Lá na outra é 5,80. No entanto, Augustão, na hora que eu edito assim, ó, você vê que ele vai botar 6 centímetros em todo mundo. Então, quem tem 5,80, 5,50, sobe para 6. Quem estava em 6,20, desce para 6. Só que a distribuição dessa armadura fica melhor aqui, que é o que ele faz lá no item 1. Se eu explodir, ele vai pegar cada barrinha com a sua respectiva armadura. Aqui é como eu estou dizendo, está muito parecido, né? Ó, os momentos aqui, ó, esse aqui, ó, tá 2,37 com a S de 6,23, 4,23. Enquanto aqui eu tenho 1,10 com 3,39. Então, nessa barra desse grelha aqui, ele bota uma S de 3,39. Vai fissurar de um jeito. Nessa barra aqui, ele bota uma S de 4,23. Vai fissurar de outra forma. E aí, quando está explodido, eu gero armadura assim, as armaduras tendem a ser diferentes, ó. Você vê que aqui ele botou barra de 10 e aqui ele botou barra de 8. E aí, quanto menos armaduras, mais fissuras, né? Esse é o grande lance.